Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Já estamos no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses e então eu irei começar. Exortação para a vida cristã. Enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já o praticais. Oxalá continueis progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de todas estas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução não rejeita a uma pessoa humana, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. O amor fraterno, o trabalho. A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Aliás, já tendes praticado este amor para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Por isso, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos. Que vos empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Assim estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade, e não tereis necessidade de ninguém. Os falecidos na vinda do Senhor. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Com efeito, se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer
de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o Senhor mesmo, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Depois, nós, os vivos que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles, sobre as nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. São palavras são conselhos, continuam sendo conselhos e projeções de utilidades do meio lógico para a imaginação conceber a interpretação da realidade como um meio de sobreviver e entender a sobrevivência na sua deformidade perante aquilo que é conhecimento, né? E o conhecimento ele é bem nítido, né? Quando se diz matéria, né? Todas as matérias são construções de desenvolvimentos de meios vivos com a realidade, né? Ou seja, a vida ela é uma fonte de materializações. Só que o que acontece? A vida, a partir do momento que a vida ela cumprimenta a matéria, ela começa a classificar a matéria cumprimentada. E todas as vidas fazem isso, não só os seres humanos. A classificação é o conhecimento íntimo, sensitivo da vida em função de sobreviver, caçando a característica que lhe é íntima. Vamos, por exemplo, a formiga, ela consegue caracterizar aquilo que é íntimo dela, aquilo que ela busca na natureza para sobreviver. E ela tem em sua formação o dispositivo de se contentar com essa vida em função disso. Assim como todas as vidas, elas estão em função de alguma matéria, né? Em função de elevar essa matéria a uma componentização com a vida e assim a vida florescer cada vez mais, pois nós representamos a eternidade do Criador dessa vida. Ou seja, do poder de todas as coisas, né? Então, a poder de todas as coisas, nós atualmente buscamos cientificar sobre a contemplação dessa organização que fundamenta-nos, né, em interpretação o encontro com as semelhanças e conseguimos narrar dessas semelhanças
o valor de cada vida sobre a sua disposição de viver aos anos, né? E aí, em cada circunstância que nos deparamos com um acontecimento, esse acontecimento passa a ser bem visto sobre esse perfil de observação. Assim como a gente observa as formigas, a gente observa qualquer matéria viva, seja as plantas, e os próprios homens, com o passar dos anos. E essa observação dos homens nos mostrou o desejo do homem pela mulher, né? Só que o desejo do homem pela mulher é confundido por vaidade, por apropriação de valores que não é do ser humano. Ou seja, a conquista, se não for bem protegida, ela, ela passa a ser objetivo de outro homem conquistar. Entendeu? Então, quando a gente define que um homem é uma mulher, nesse sentido, a gente consente a nossa natureza desse sacrifício para nos amarmos e nos respeitarmos, para nos formarmos e nos caracterizarmos nesse sentido de fluir socialmente para o meio de bem. Pois se tem alguma coisa que faz o homem matar e morrer, sair do seu respeito, é a traição. É a traição propositada. A traição e essa traição ela é um mal muito grande. Não é à toa que existem vários remédios para esse mal, pois até hoje não foi possível acabar com esse mal. Como se acaba com pragas, como se acaba com riscos. A traição, ela é tão forte que se instala em nós e faz com que nós nos traímos. Nós começamos a atrair a nós mesmos pela traição que dói demais. Nossa. Ser traído por um pai, ser traído por uma mãe, ser traído por esposa, esposo, ser traído por filho, ser traído por tudo quanto há é muito ruim. E aí isso causa um estresse desordenado no nosso ser. Pois imagina você ser traído por um comerciante. É uma coisa. Agora, você ser traído por alguém que você convive é outra coisa totalmente diferente, pois aquele que você convive, né? Você vai ver a pessoa diariamente e você nunca mais vai conseguir confiar nela. Nunca mais. Só com muitos remédios e muitos perdões e olhe lá ainda, viu? Então, é sabendo disso que a gente tem essa mensagem, né? Que é a exortação para a vida cristã. A vida cristã é aquela vida que aconselha ao cristão: olha, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, e mesmo que façam com você, não saia fazendo com o outro, pois isso pode lhe contaminar e pode desgenerar você em um sentido espiritual, fazendo com que você comece a trair a si mesmo ou fazer essa coisa ruim para si mesmo. E aí você fica dependente do mal
para ser, pois o mal ele te transforma, ele reage em você como um instrumento de dispersão, né? Você usa o mal como uma arma contra o mal que te fizeram. E não é o mal que vence o mal, é o bem que vence o mal. O mal que caça o mal tem ampliação do mal para sofrer. Agora, a pessoa que sofreu o mal e caça o mal com o bem, ela tem o perdão e a vida eterna para prazer, certo? Quem diz isso é a lógica, né? E aí o que acontece? Nós temos esse essa instrução, né? Não cobiçais, não partilhe isso. E o amor fraterno, né? Que é obtido, né? A tendência a praticarmos essa fraternidade, né? Ou seja, manter aquilo que é um elemento amado, né? Se você gostou, espalhe o gosto. Se você sabe do o amor, não se avergonhe, né? O amor é belo. Só que o amor, ele é tão belo que deve ser mantido, deve ser escrito, deve ser característico do homem buscar o amor na natureza e transformar tudo em amor, porque o amor faz com que as pessoas não traiam ou se rendam, faz o espírito mal se render. É o amor que consegue fazer com que remedia o homem em um estado de violência, né? Então esse seria o amor fraterno. E sobre o falecimento, né, os falecidos na vinda do Senhor, é preciso saber que toda morte ela tem um propósito para ser dignificado, né? No cristianismo, o falecimento, então, ele representa para nós uma mensagem, uma esperança, uma constatação da existência de Deus. É, Porque quando um espírito abandona um corpo por graça, né? O que é a graça? É quando o falecimento ele é dado e as pessoas ao redor dessa constatação conseguem acreditar que esse falecimento ocorreu em nome de Deus, que Deus está ali. Isso é muito bonito, porque existe uma reunião verdadeira por causa do falecimento. Existe uma fé, uma esperança, uma crença que utiliza daquele movimento para o encontro de Deus ou a esperança desse encontro, utilizando aquele conhecimento como um link, uma memória, uma imagem. Utiliza a morte para o bem e não para se desviar do propósito de viver e desvalorizar a vida pensando que eu vou morrer mesmo, para que eu vou fazer isso em vida? E não, é para fazer bem em vida para quando for a sua hora de morrer, as pessoas se reunirem e velarem verdadeiramente por tudo que você fez, para que elas saboreiem e esperem o encontro com você na eternidade, né?
Acreditem no seu espírito, naquela união de, é, de graças a Deus, né? Graças a Deus estamos unidos em nome do nosso querido falecido e por ele acreditamos mais em Deus e precisamos acreditar, pois precisamos de encontrar com esse irmão, com esse espírito, com essa beleza, esse sabor, essa semente, esse fruto, essa verdade na vida. Pois eis aqui um irmão, um espírito de bem, e queremos colher esse bem eternamente aqui na nossa sociedade. É por isso que estamos aqui reunidos e blá 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 e blá blá blá. Então, isso também está nesse lado cristão de, de reunir, né? Então, esses foram os textos de hoje, né? Do capítulo 4 da primeira carta de Tessalonicenses. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!